Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta edição do Entrevista Coletiva. O nosso assunto hoje é sobre educação, porque Campinas está discutindo e tem que discutir mesmo com muita rapidez para aprovar até o próximo dia 24 de junho, sancionado pelo prefeito Jonas Donizete, o Plano Municipal de Educação, ou seja, um corre-corre nesse assunto também. Por isso convidamos ela que é responsável por esse documento, que é o Plano Municipal de Educação, a professora Regina Celi da Silva Rocha, supervisora pedagógica da Secretaria de Educação do município de Campinas. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Prazer recebê-la, viu? Conosco também Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. Vamos falar muito de educação hoje, o tempo todo, né? A sua primeira pergunta depois do boa noite. Boa noite a todos, boa noite, professora. Bom, já que o Zé falou que o plano tem que ficar pronto até o dia 24 de junho, a grande discussão que se deu, principalmente na Câmara, numa audiência que acho que teve na semana passada ou na semana anterior, foi de que a Secretaria de Educação sabia que esse plano tinha que estar pronto até o dia 24, mas demorou para convocar as conferências e discutir o plano. E, portanto, a discussão está sendo muito rápida e não daria tempo de todos os atores ou de uma participação maior da população. A senhora concorda com isso ou não? Ou vocês já vêm trabalhando e só agora decidiram chamar a população para participar? Não, eu não concordo com isso. Na verdade, o Plano Nacional de Educação de 2001, né, que teria validade de 2001 a 2010, ele já dizia que todos os estados e municípios teriam que ter o seu plano estadual ou plano municipal de educação. Então, já desde 2001, que já era para estar discutindo, todos os setores, discutindo esse plano, né? Então, alguns municípios, alguns estados fizeram seus planos já desde essa época de 2001. Esses que conseguiram fazer, eles estão agora adequando o plano a esse novo período, a essa nova época. Quem não fez, e Campina não fez esse plano, vai ter que fazer um plano. Então, quando chegou em 2010, né, de 2001 a 2010, não teve plano, chegou em 2010, começou já a conferência que pegaria o plano de 2011 a 2021, né? Então, esse plano que a gente está agora é desse período, de 2010 a 2021, certo? Então, em 2010, ele começou a ser discutido. Então, foi feita a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. Dessa vez, né, foi feita uma promoção, uma oportunização de todos os professores participarem da elaboração desse plano. Como foi feito isso? Foi dada a oportunidade de ser discutido nas escolas, depois feita uma conferência no município, uma conferência no estado e depois uma conferência nacional, certo? E quando chegou em 2010, que começaram as discussões, esse plano foi para ser votado pelos deputados e depois pelos senadores, e lá ele agarrou um pouco, né? Foram mais de 3.000 emendas colocadas ao plano, né? E isso fez com que demorasse a ser aprovado e foi aprovado só em 2014. Ou seja, essa discussão já está desde 2010. Mas a local, eu pergunto local, então, localmente, né? Aqui, no local, em 2000, esse plano também, o que ele fez? Para permitir uma maior participação da sociedade, ele criou os fóruns de educação. Foi criado o Fórum Nacional de Educação, os fóruns estaduais e o Fórum Municipal de Educação. E esse fórum é permanente, né? Então, ele vai ficar agora eternamente discutindo a educação, ajudando a elaborar o plano de educação, e esse fórum ele tem a participação da sociedade civil, né? Então, já era para começar esse debate, certo? O Fórum de Campinas, no início, foi criado em 2013, né? Foi aprovado, a professora Solange criou o fórum em 2013, ele foi nomeado 39 entidades, né? Dessas 39, umas 15 haviam mandado o nome para participar e poucas participavam das discussões. E no ano passado foi mandado novamente cartas para as entidades e o fórum passou a ter mais de 50 entidades participativas, né, da sociedade civil. Professora,
o ouvinte, o telespectador está prestando atenção, está tentando acompanhar tudo isso. O que eu, ouvindo a senhora falar, estou vendo o seguinte, são tantas discussões, tantas idas e vindas, tantos fóruns, tantas comissões, para decidir exatamente o que na educação. Então, na verdade, é para você instituir uma cultura de planejamento, né? Então, e mais científica, porque ela parte de um diagnóstico, né, da situação da educação na cidade. Então, é feito todo um diagnóstico, usando dados oficiais e tudo. E a partir desse diagnóstico, a gente vai, né, planejar, vai ter estratégias, né, metas e estratégias para 10 anos. Né? E por que 10 anos? Então, é porque foi estabelecido que esse plano não seria um plano das escolas municipais, mas do território do município. Então, ele abrange as escolas municipais, as escolas particulares, as escolas estaduais, as universidades, né? Todas as escolas estão envolvidas, não apenas as municipais. Quando a senhora falou que vocês partem de um diagnóstico para poder traçar as metas e estratégias nos próximos 10 anos. Qual é o diagnóstico da educação em Campinas, que vocês, mapeando alguns desses pontos, os mais importantes? Bom, são muitos pontos, né? São 20 metas. O que está estabelecido aqui, ele tem que estar alinhado com o Plano Nacional. Então, o diagnóstico foi feito baqueado nas 20 metas. Mas em relação a Campinas, então, as 20 metas do Plano Federal. Mas eu entendo, isso é no Brasil todo, mas quando você pega Campinas, qual é o diagnóstico de Campinas? Campinas, em relação a uma cidade comparada com o mesmo perfil dela, ela está à frente ou ela tem muitos desafios ainda para enfrentar? E qual é o tipo de diagnóstico dos problemas mesmo que eu quero saber? Bom, em alguns pontos está à frente, em outros, né, a gente precisa avançar bastante, né? Com alguns pontos polêmicos, por exemplo, a educação infantil, né? Então, a gente tem de 4 a 5 anos, a gente tem um diagnóstico bom, a gente tem mais de 90%. Das crianças na creche, que é por causa do meio período. Isso, exatamente. E do 0 a 3, são os bebês, é que a gente está atendendo 37% por aí, 41% já no último diagnóstico que a gente fez, dos últimos dados, 41%. E aí a gente precisa crescer nessa parte das creches. Já tem 60%, né? 60% de crianças nessa faixa etária de até 3 anos que não tem creche, é isso que a senhora falou? Agora, só um pequeno parênteses. A senhora pode nos dar exemplo? Tem alguma pedagogia nessa faixa etária de 0 a 3 anos? Qual é o... tem pedagogia em qualquer época. Né? Sim, mas, verdade, o que se ensina? É que a discussão da creche não é um direito da mãe, é um direito da criança, eu entendo, né? Eu só queria saber o que é que o nosso programa municipal prevê de ensinar para bebês de 0 a 3 anos. Um exemplo só. Não, mas na verdade não é a escolarização, né? Porque a escolarização ela tem todo um preparo anterior, não é? Então, mas não tem algum exemplo, alguma coisa? Não, tem todo um desenvolvimento corporal, todo um desenvolvimento das percepções. A rotina da criança. As rotinas da criança. Por exemplo, quando você é mãe, eu vou falar como mãe, como educadora, porque eu não sou, mas a gente aprende isso. Uma criança, ela precisa de rotina, horário de banho, horário de comida. Tudo isso faz parte da educação dela. E isso vai prepará-la, quando ela chegar na pré-escola, a entender algumas rotinas, a criar um mundo dela para que ela possa, inclusive, entender a questão da autoridade do professor na sala de aula, do monitor, entendeu? Então, a educação está ligada desde bebezinho, José Arnaldo. Eu brincava muito, mas depois dessas explicações, acho que a minha brincadeira não era tão fora. Eu brincava que eles aprendiam como segurar a mamadeira. Essa era a forma pedagógica, mas não está muito fora disso, mais ou menos a mamadeira também porque a autonomia faz parte da autonomia do bebê, né? Mas, professora, por exemplo, só estava falando da questão que um dos problemas aqui no município de Campinas é a questão da falta de vagas e o déficit nas creches, né? A senhora avalia que vai conseguir acabar com esse déficit e dentro desse déficit, como adequar uma pedagogia
que ela seja semelhante para todas as crianças de creches localizadas em situações diferentes. Por exemplo, você tem a região leste de Campinas, em que você tem menos alunos hoje, a demanda é muito menor do que uma região sudoeste e uma região noroeste. E a realidade econômica e social das crianças são diferentes. Como trabalhar uma pedagogia unindo todas essas diferenças de região, questão social e econômica? Bom, eu acredito, o plano ele é decenal, são para 10 anos. Eu acredito que em 10 anos a gente consegue vencer esse déficit, né? E a questão da pedagogia, a gente tem um trabalho grande na rede. A gente aqui está falando do plano, você está falando de Campinas inteiro, né? Uhum. Mas na rede municipal, a gente tem programa de formação, tem trabalhos conjuntos, né? Orientados por coordenadores pedagógicos e tudo. Então, eu não acredito que tenha trabalho pedagógico diferenciado de uma região para outra. Tá. Professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos continuar conversando com a professora Regina Celi da Silva Rocha, supervisora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, sobre o Plano Municipal de Educação. Entrevista coletiva para um minutinho só e a gente já volta. Até já.